Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e já chamei de Montreal, Montreal, Montorial, como você quiser, mas eu acho essa cidade muito interessante. Ela vai ficar muito bonita quando ela estiver pronta. Oi, pessoal, eu sou a Andrea, tô falando de Kingston, e o nosso convidado hoje é o autor de um dos vídeos que eu mais compartilhei sobre profissões regulamentadas no Canadá. Isso aí. Então, apresentando o nosso convidado de hoje, temos aqui seu Bruno Robalo, falando direto de Montreal. Fala, meu querido. E aí, gente? Tudo bom, Bruno? Você pode falar Montreal também. Montreal você esqueceu também? do Montreal. Esqueci do Montreal. Bruno Robalo, directly from Montreal. Peraí, isso é uma cidade... Você tá no Quebec, rapaz. Você não pode ficar falando isso. Então... Claro que Montreal/Montreal. Isso daí. Hello, bonjour, pra você que fala da grande metrópole quebecoa. Bonjour, oi já, bom, André. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui batendo um papo com vocês sobre Montreal. Que isso, cara. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceitado, já estar aqui. E a gente não podia ter escolhido pessoa melhor, porque o Bruno, além de morar em Montreal, ele já investiu anos, né, da sua própria vida gerando conteúdo sobre a cidade, como o André propriamente dito, né? Ela mesma já compartilhou. Afinal de contas, qual foi o vídeo que você compartilhou mesmo, meu filho? É o número 19, profissões regulamentadas. Porque ele falava da profissão de arquiteto, basicamente, no Quebec, mas é muito parecido com a profissão, assim, a regulamentação de engenheiro civil e tudo, né, que eu sou engenheiro civil, então eu assisti mais que uma vez e eu compartilhei várias vezes, porque era esse, tinha um do Canadá, que era do Pode Deixar na época, que era o Profissão Engenheiro, lá atrás, que eu comecei a ouvir vocês também. Márcio Jô falando. O Márcio Jô, isso mesmo. Aquele lá, muito legal, aquele podcast, eu ri tanto. Então, altas histórias. Então, eu sempre compartilhei muito esses dois, que eram basicamente minhas referências na época, quando eu comecei a preocupar coisa para vir para cá, né? Todo mundo quer saber como que engenheiro vai trabalhar aqui, como é que vai ser arquiteto, né? Trabalhando no Canadá. Pode crer. A gente já tem mais uns vídeos mais novos, podcasts mais novos sobre isso, né? Então, o pessoal pode procurar no feed aí que tem. É só procurar. É isso aí, pessoas. Continuando nossa série sobre cidade do Canadá, essa pedida implorada, requisitada por muita gente, falar sobre Montreal, né? A grande metrópole quebecoa, né? Talvez uma das maiores cidades do país, não só da província, mas uma das maiores cidades do país. Atualmente, de acordo com a estatística, diz com cerca de 4,6 milhões, tô vendo certo? 4,6 mil quilômetros quadrados, contando a área metropolitana, né? E cerca de mais de 4 milhões de habitantes, contando também a área metropolitana, que inclui Laval, Longueuil e todo aquele pedaço ao redor. Então, Montreal, que antigamente era conhecida como... Eu não sabia dessa, eu estava pesquisando, descobri, né? Montreal antigamente era conhecida como Ville-Marie, e curiosamente também o nome da estação de metrô, né? Eu não sabia dessa. Bem no começo, antes de virar Mont-Royal, antes de receber o nome de Montreal, por causa do monte, ela era conhecida como Ville-Marie, e hoje, né, estamos aí. Então, seu Bruno, muito obrigado novamente por estar por aqui, e, finalmente eu consegui te ter nesse podcast, né, depois de tantos anos, estamos aqui. Eu estava esperando o convite. Olha, não vou me convidar, né? Vou fazer o quê? Olha, duas coisas que eu quero participar do seu podcast. Cara, isso é muito ruim. São duas coisas que eu sou muito ruim: marketing e convidar as pessoas. Eu acho que isso explica por que essa coisa não vai para frente, né? Alguém de marketing aí que queira trabalhar como voluntário para o programa pode escrever para a gente. Voluntário. Voluntário. Eu posso pagar em camisetas. Né? Eu posso pagar em camisetas. Se quiser trabalhar. Enfim. Então, seu Bruno. Não, se você pagar em camisinha, eu posso tentar alguma coisa aí. Rapaz, essa camisinha, bicho, aqui em Montreal. Olha, isso é quase tentador, né? Dependendo, posso mandar importar aquelas camisinhas da China. Você
Nossa Senhora! Enfim, seu Bruno, eu vou contar com a sua experiência, porque afinal de contas você está há quantos anos em Montreal agora? Há quase 10 anos. Uau, tudo então, isso. Você tem muita autoridade para falar sobre a cidade, essa altura do campeonato. Sem contar que a sua área. Você ainda está trabalhando para a Vila? Sim, Para a Vila de Quebec? Trabalho na Prefeitura de Montreal. Então você tem realmente muito a acrescentar para a gente. Você conhece a cidade como muita gente não conhece. Então, eu vou te pedir para dar um geral assim de Montreal. Então, em relação ao tamanho da cidade, população e clima, eu dei uma geral que a cidade é realmente uma das maiores do país, mas como é que é a tua percepção em geral assim do porte e da população? Pois eu acho que Montreal tem um excelente equilíbrio, assim, tipo de metrópole com uma cidade média, uma cidade tranquila. Então, Montreal, em população, é a segunda maior do Canadá, depois de Toronto, mas não tem os altos índices, assim, alto entre aspas, assim, comparando com Toronto, quando a gente fala tipo das nuisances, dos problemas assim urbanos, como como é que fala? Traffic, trânsito, crime, a poluição, essas coisas também tem, mas não é tão forte como Toronto e não é tão forte como outras grandes metrópoles da América do Norte, ou sei lá, se for querer comparar até com a Europa. Então é um pouquinho mais tranquilo, um pouco como uma cidade média. Eu morava em São Paulo, no Brasil, então o move de São Paulo para Montreal, tipo, eu descia, assim, para mim eu vim de uma cidade grande para uma cidade média. Mas ao mesmo tempo, Montreal tem toda a infraestrutura de uma grande metrópole, de uma grande cidade. Então, tipo, tem excelentes universidades, ótimos hospitais, sei lá, o cenário cultural também é muito bom, com bons museus, arenas de show. Tipo, todos os artistas que passam, que fazem turnê na América do Norte, vão dar uma passada em Montreal. É verdade. Então, tem também boas ofertas de emprego. Tem empresas multinacionais aqui, não é como Toronto, mas ainda tem. Então, você tem a estrutura de uma grande metrópole, mas ao mesmo tempo você tem uma vida com uma qualidade de vida melhor do que Toronto e outras cidades maiores. Isso é o que eu gosto mais de Montreal. Mano, dá para entender isso, né? Porque Montreal, antes mesmo antes de mudarem a capital para Ottawa, Montreal disputava espaço muito com Toronto. Ainda disputa, né? Muito espaço hoje em dia. Acho que ela só perdeu um pouco de espaço quando teve todo o lance da Revolução Tranquila, que meio que afugentou algumas empresas que estavam com medo que o Quebec se separasse, né? Mas ainda hoje ela tem uma importância muito grande. Falando do lado nerd assim da vida, o data center da Amazon no Canadá está em Montreal. Então você consegue ver ainda que tem muita significância. E me diz uma coisa, clima. A gente sabe que Montreal está no Quebec. E Quebec, as pessoas, tanto quanto Alberta, as pessoas associam Quebec a frio. E Montreal segue essa tendência? É frio, assim, miseravelmente, que dói nos ossos? É frio. Então, eu acho que eu posso falar que é mais frio que Toronto. Já fui a Toronto durante o inverno. Minha irmã mora em Toronto. Então, eu posso falar que é um pouco mais frio que Toronto. Também já fui algumas vezes para a Ville de Quebec. Eu posso falar também que não é tão frio, que é menos frio que Ville de Quebec. Que faz sentido também, se você entrar no Google Maps, você vai ver que Toronto é mais ao sul, Ville de Quebec é mais ao norte. Nunca fui a Vancouver, mas sei que em Vancouver não é tão frio, é menos frio durante o inverno do que aqui, pelo que o pessoal me passa aí, pelo que eu vejo no Instagram, Facebook e tudo mais. Mas aqui a gente tem no final de janeiro, início de fevereiro, umas 2 semanas aí com frio de menos 30. É uma média, assim, umas 2 semanas que vai ficar entre, sei lá, menos 15, menos 20, e ocasionalmente alguns dias com menos 30. Básico. Acho que eu não me estresso com essas coisas. Ô, Bruno, e não sei, faz muito tempo que você mudou, mas você consegue lembrar qual foi a maior dificuldade de vocês logo que vocês chegaram? Lembro, foi idioma. Idioma, assim, era uma coisa assim que eu não esperava. Eu sabia que ia ter dificuldade,
Lógico, eu não falava francês muito bem, me virava bem no inglês, mas o francês era bem básico. Então, eu sabia que isso ia ser algo a melhorar, que ia tomar tempo, mas eu não imaginei que ia me frustrar tanto assim. Depois de 6 meses, assim, sem poder me expressar do jeito que eu me expressava no Brasil, realmente para mim foi muito frustrante. Eu conheço outros brasileiros aqui que não foram afetados tanto assim pelo problema do idioma. Eu fiquei tipo fazendo curso à noite mesmo, trabalhando. Eu procurei um emprego que falava francês 40 horas por semana, fazia curso à noite. Eu realmente eu corri e batalhei bastante, porque era alguma coisa que me fazia muita falta. Então, em 2 anos, trabalhando lá, em 2 anos, eu me considerava tendo um francês fluente. Mas eu conheço gente, por exemplo, que está aqui, sei lá, faz 5 anos e ainda tipo está arrastando no francês. Não, sei lá, porque que a pessoa tipo é menos inteligente ou menos esperta, não, porque é algo que não incomoda essa pessoa. Ela está ok de estar tomando todo esse tempo para chegar num nível. Então, em São Paulo, quando eu comecei a universidade, eu descobri que eu era bom com public speaking. Então, mesmo no trabalho, quando eu cheguei a começar a trabalhar, eu era bom assim para vender minhas ideias e para convencer meu chefe, para convencer meu cliente. E quando eu comecei a trabalhar aqui, eu sou arquiteto, sou formado em arquitetura no Brasil, sou arquiteto no Brasil, não sou arquiteto aqui, mas eu trabalhava como tecnólogo em arquitetura, no escritório de arquitetura, e não poder defender minha ideia, defender meu projeto e vender a minha ideia, isso para mim foi muito, muito frustrante. Que tenso. E tu tinha tido alguma aula, alguma formação em francês quando você estava no Brasil? Fiz 2 anos de Alliance Française. Porra, então não foi pouco. 2 anos de francês e ainda assim tu sentiste dificuldade. Então, 2 anos parece muito, mas quando você muda para cá, que você faz um curso intensivão, que você tipo tá indo todo dia lá, tipo quase que tempo integral, você vê o quanto é ineficaz esse método de aprendizagem que a gente tem, sei lá, no Brasil, em vários lugares, de ter uma aulinha a cada 2 semanas. Uhum. 1 hora e meia por aula, 2 vezes por semana, mas aí você fala francês, você fala inglês em 1 hora, mas depois você passa o resto da semana falando português. Sim. Uhum. Então, a tua performance é difícil você, né, em 2 anos ter um francês bom. A mesma coisa, eu fiz 2 anos lá, o básico lá, 3 níveis de básico, um nível intermediário, mas os 2 anos que eu passei aqui na imersão, falando 40 horas por semana, mas assim, é muitíssimo maior. Pode Logo, é crer. evidente, né? Qualquer um fala assim, mas é lógico, meu irmão, você estava lá na imersão, lógico, mas você não era que pouco mais, era muito mais. Então, quando a pessoa fala assim, eu fazia francês, fiz 2 anos de francês no Brasil, parece muito, mas não é. 2 vezes por semana não é nada. Você chega aqui, você pega aí um curso intensivo aí de 6 meses, indo 4 vezes por semana, de segunda a quinta, tipo, fazendo meio que quase que tempo integral. Pode crer. E não só o tempo que você fala o idioma na aula. Depois você está em imersão, você não tem muita escolha, e aí é um negócio que você está treinando o teu francês não só no tempo da aula, você está tipo, em outros momentos também praticando. Você está vivendo aquela língua, né? Não é só ficar indo com uma aula, você está realmente convivendo com aquele negócio. E Bruno, me fala o seguinte, a gente falou um pouco agora há pouco sobre o frio e tal, mas a gente sabe que tem muito que o Quebec, o Canadá não é só frio, né? Você tem um inverno também intenso, você tem todas as estações bem definidas. Como foi para vocês assim essa questão de conviver com o clima da região, de realmente estar imerso em quatro estações bem intensas? Pô, quando eu cheguei, a gente chegou acho que a gente teve um bom time aqui para nossa adaptação ao clima, porque eu cheguei no mês de maio. Cheguei no mês de maio de 2010. Então, era o fim da primavera, o pessoal ainda estava assim com um casaquinho, assim, meio que só um moletom, zíper, alguma coisa. Mas aí depois
algumas 2 semanas depois, já estava tipo em clima de verão. Então a gente passou todo o verão, depois todo o outono, até tipo, chegar o inverno, a gente já tinha se adaptado com outras coisas. E aí quando a gente teve que enfrentar o inverno, a gente já estava bem acostumado com outras coisas. Então isso foi um bom time. Foi meio que não foi planejado não, foi uma coincidência, porque na verdade a gente veio para cá foi acho que um mês depois que eu recebi o visto. Eu peguei o visto na mão, no dia seguinte eu comprei a passagem e já pedi demissão. Fui avisando Era todo pressa mundo. de vir, Bruno. Caraca. Era a pressa de vir. A gente estava faz vários anos se planejando já. Então, eu tinha aplicado para o visto de residente permanente, consegui o visto de residente permanente em 11 meses. Então, um mês depois, estava desembarcando aqui. Então, não foi planejado, mas é algo que eu recomendo, mas também não é obrigatório, não. Acho que todo mundo, se a pessoa realmente está querendo, está com gana, quer fazer acontecer, tipo, projetos de migração, não precisa ficar com medo do inverno, não. Pode vir no inverno, que tá beleza. Então, tipo, a nossa adaptação para o clima, acho que foi tranquilo. A gente teve tempo para pesquisar preço de casaco, preço de bota. A gente conversava com o pessoal que já morava aqui, então o pessoal dava dica. E você chegava, as pessoas não acreditam, mas você chegou a derreter dentro de casa durante o verão também? Cheguei. É tenso, Algo né? que eu nunca imaginei. Eu passava lá no Canadian Tire, que é a loja de quinquilharia, assim, que você compra um monte de coisa assim de objetos para casa. E aí, quando começa o verão, já, né, tem aquela pilha de caixa de ar-condicionado. Assim, nossa, mas que isso? Na porta você entra assim, tinha uma pilha assim com umas 50 caixas de ar-condicionado, aqueles de janela. Nossa, o pessoal exagerado, tá, não sei o que, começou a tipo, fazer calor. Comprei um ventilador, falei assim, mano, eu morei 28 anos no Brasil, nunca tive ar-condicionado em casa. Não vai ser no Canadá que eu vou comprar um ar-condicionado. Aí eu tava querendo ser tough. Assim, não, aqui é sossegado e tal. Eu morava em São Paulo, mas eu nasci no Rio. Tipo, eu tava vários verões, assim, eu ia para o Rio visitar a família, então eu sei como que é o verão do Rio de Janeiro. Meu irmão, aqui é Rio de Janeiro, entendeu? Irmão, eu vou comprar ar-condicionado, não, comprar ar. Lá no Rio de Janeiro fala ar, ligo ar, ligo ar. Aí, nossa, arrependi. Eu peguei 2 semanas aqui de canicule, que em francês eles chamam, tipo, esse período no verão de calor extremo, eles chamam de canicule. E aí, tava lá derretendo, era difícil até de dormir. Tomava, sei lá, 3 banhos por dia, 4 banhos por dia gelado. Era uma rotina bem do Rio de Janeiro mesmo. É insano, né? Porque o contraste é muito sinistro. E não dá nem para dizer que é porque o Bruno já tinha acostumado com o frio daqui, que daí ele sentiu calor, ele tinha acabado de chegar, né? Tinha acabado de chegar. Cheguei em maio, realmente e é quente. Período assim de calor extremo é a última semana de julho, primeira semana de agosto. É punk. Ô Bruno, deixa eu te perguntar como é que Montreal é dividida. Eu até estive aí passeando, mas eu andei tão pouco na cidade que eu quase não consegui ver muita coisa, mas é separado área industrial de residencial, e eu já ouvi falar, acho que em algum vídeo por aí, que tem o lado francês e o lado inglês. Como é que é? Bom, o centro, a parte aqui do centro de Montreal é bem misto. Uhum. Então a gente encontra tipo vários tipos de bairro, mas não encontra muitos bairros industriais mais. Mas aqui em Montreal, como quase toda cidade da América do Norte, tem a parte do subúrbio, que é um pouco diferente do que a gente chama de subúrbio no Brasil. A visão, né? Porque subúrbio quer dizer que está na periferia da região metropolitana. Então, aqui no subúrbio é quase que estritamente residencial. Então, o subúrbio é baixa densidade, então são casinhas unifamiliares em terrenos bem grandes, tudo bem distante, bem afastado, quase na grande maioria residencial, com alguns
centros comerciais. Então, no subúrbio, você consegue ver realmente bem demarcado. Isso aqui é residencial, com as casinhas. Aqui tem os shopping centers, com aqueles mega estacionamentos, aquele mar de asfalto. De vez em quando, você vai achar uma área industrial. E, então, como eu falei, como quase toda a cidade da América do Norte, só que aqui em Montreal, como é uma ilha, é bem distinto. Assim, você consegue realmente perceber quando você está saindo da ilha de Montreal, você está entrando no subúrbio. Você atravessa o rio e aí você consegue ver, estou no subúrbio. Em cidades como Toronto, por exemplo, é uma, vamos dizer assim, a malha urbana, assim, aos poucos vai mudando um pouco a cara. Então, tem aquela parte realmente densa, mista, em volta do downtown Toronto, mas aí você vai se afastando e aos poucos a passagem vai mudando. O que é interessante mostrar que você atravessou o rio já vira outro cenário. Tem a parte oeste da ilha, que eles chamam de West Island, que tem bastante cara de subúrbio e tem uma comunidade anglófona bem presente e bem grande. Então, como a província de Ontário e o lado anglófono do país está para o lado oeste da cidade de Montreal, então acabou que isso se reproduziu também na ocupação da própria cidade. Então, o lado oeste, que é o lado mais próximo da província de Ontário, é o lado que tem a comunidade anglófona mais forte. E o lado leste, que é o lado mais próximo da capital de Quebec, é o lado que se fala que a comunidade francófona é mais presente. Porra, analogia interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não sabia. Bem lembrado. E essa é uma curiosidade pessoal. Tem algumas bairros ou regiões de Montreal que são conhecidos por serem mais pobres, ou vamos colocar entre aspas, assim, perigosas, porque a gente sabe que o conceito de perigoso aqui é muito diferente do que você consegue ver no Brasil? Aquele negócio. Para o brasileiro que chega aqui, não existe bairro perigoso e não existe bairro pobre. Uhum. Eu cheguei e eu conversava com o pessoal aqui, com o colega de trabalho, com os canadenses, e aí eles falavam assim, tal bairro é pobre. O brasileiro passa lá e fala assim, não tem nada de pobre aqui. Uhum. Então, até hoje, mesmo quase 10 anos depois, eu ainda não consigo ver com os mesmos olhos que o pessoal vê aqui. A gente tem contato no Brasil com tanta miséria, com tanta injustiça social, que aqui, quando você chega aqui, a barra está muito alta. Então, acho que o brasileiro que vem para cá não precisa se preocupar com isso, não. E o outro extremo, você consegue identificar assim, regiões que são extremamente caras, são high class mesmo, dentro da ilha? Tem, mas eu acho que é bem minoria, bem pouco. Eu percebo que o canadense ele não é em geral assim, ele não tem muita ostentação com a própria riqueza. Lógico, tem sempre uma exceção à regra, mas se você compara assim, em geral, assim, a sociedade, vamos falar, a classe social rica que eu tinha contato em São Paulo e que eu tenho contato hoje aqui em Montreal, o pessoal, tem muita gente que tem dinheiro, mas não sente a necessidade de mostrar, consegue viver sem ostentação. Então, por exemplo, meu chefe, né, que era proprietário do escritório de arquitetura, ganhava muito dinheiro, ele ia trabalhar com Corolla, com Toyota Corolla. O outro lá também era diretor também, e no outro trabalho que eu tive, sei lá, ia trabalhar com Honda Civic, trazia marmita para o trabalho. O pessoal tem dinheiro, tem a casa, tal, não sei o quê, mas também não vai ficar mostrando, né, a casa. Então, assim, o bairro rico é interessante para a pessoa que tem essa necessidade de mostrar, assim, olha, eu sou bem sucedido, tenho bastante dinheiro no banco, tá aqui, dá uma olhada na minha Mercedes e dá uma olhada na minha casa. Isso reflete um pouco, assim, quando você dá uma volta por Montreal e você encontra alguns pontos, assim, alguns lugares, pequenos bairros que realmente tem mega casas. Mas acho que é bem diferente de São Paulo. Só colocando em contexto para quem está ouvindo, o Bruno falou em Corolla e Civic, esses são carros populares por aqui, viu? Mas, que de geral as pessoas podem pensar, um Honda Civic eu acho que está uns R$120 mil hoje,
No Brasil. No Brasil, Então, aqui você consegue pegar um Honda Civic usado por 10 pau, 8 pila, 6 pila já vi um Civic. Então, se alguém entrar no site aqui da Honda, ou da Toyota, ou da Ford, aqui no Canadá, vai ver que na lista, como é que eles vão separar as categorias dos carros. Corolla está escrito lá carro compacto. Carro compacto. Honda Civic é compacto. E ainda tem o subcompacto, que é abaixo, que sei lá, no Hyundai Accent. No meu caso é um Micra mesmo, carro minúsculo. Ô Bruno, eu não sei se vocês tiveram isso, como é que foi para vocês quando vocês chegaram a alugar o primeiro imóvel de vocês? Vocês vieram como PR já? Vocês conseguiram assim ter uma fonte de comprovação de renda para conseguir alugar o imóvel? Eles exigiram isso? Você se lembra? Lembro, tinha alguns lugares que pediram. Eu sei aqui que existem umas regras aqui aqui no Quebec para proteger o inquilino tipo de abuso de proprietário, de discriminação, essas coisas. Mas o imigrante, quando chega aqui, não conhece isso e não sabe essas regras. Então, meio que se sujeita. E também tem gente, por exemplo, que chega aqui, sei lá, meio que ilegal, não ilegal, assim, mas não com visto, assim, vamos dizer, apropriado, então às vezes fica com receio, tipo, de criar, então acaba se sujeitando. Teoricamente, eles não poderiam fazer isso, mas tipo, teve alguns proprietários que pediram. No final das contas, o apartamento que a gente alugou, a única coisa que ele pediu foram 2 meses adiantados. Então era o contrato de paga o primeiro e paga os 2 últimos, o que eu achei bem pagou o primeiro e os 2 últimos. Aceitável. Isso. Tá. Não, aqui o normal é 1 e 1. Depois do tempo eu descobri que ele não podia fazer isso, mas, né, faz parte. Mas o que a gente, na verdade, antes de chegar, a gente tinha alugado um estúdio por 30 dias. Era um cafofão lá no centrão mesmo. Algumas outras pessoas tinham recomendado, mas o bom era que tipo, era tudo incluso, assim, tipo, no preço estava incluso a eletricidade, aquecimento e até a internet. Então, era um pouco caro pelo tamanho do espaço, mas o fato de estar bem no centro do downtown era, né, quando você começa aqui, precisa correr atrás, vai pegar documento aqui, fazer documento lá, tem entrevista aqui, tem não sei o quê. Você economiza bastante tempo. Também você não precisa ficar preocupado de se inscrever na concessionária de companhia elétrica, de ficar procurando plano de internet. Você chega, eu cheguei lá, me conectei, estava falando, oi, gente, já cheguei, tá tudo bem. E aí foi o tempo que a gente teve, 30 dias, de correr atrás do apartamento, vamos dizer assim, permanente, assim, mais de longo termo. Foi quando que a gente assinou o contrato de aluguel por 2 meses. Hoje em dia, eu não vou te perguntar há 10 anos atrás, porque acho que tem muito sentido, mas se tu quiser comparar, como é que está o valor de aluguel hoje para apartamento ou casa, assim, tipo 2 ou 3 quartos, no geral, assim, como é que está o preço de aluguel em Montreal? Então, aqui em Montreal varia bastante, porque Montreal, assim, é uma cidade já bem antiga, então já era uma metrópole já no final do século XIX, então existe bastante imóvel antigo. Então, às vezes, você pode encontrar apartamentos com o mesmo tamanho, com bairros assim similares, mas só o fato de ser uma construção mais nova muda bastante o preço. Eu lembro que quando eu cheguei em 2010, o apartamento que a gente pagava tipo de 1 quarto era uns 800, acho que era uns $800 por mês. 1 quarto. 1 quarto. Sim, se você encontrar um edifício antigo, você pode até achar com esse preço, mas se você quer um apartamento um pouco mais longo, com um pouco mais conforto, o que durante o verão você não consegue enxergar o conforto, você vai enxergar no inverno, porque o edifício antigo realmente não tem boa isolação térmica, então você vai gastar mais com aquecimento.
As janelas não são tipo as janelas mais novinhas, então vai ter tipo vento entrando pelas janelas. Às vezes também né, o chão, às vezes o piso fica muito gelado quando está perto da parede exterior. Você vai ver que o piso ali fica mais gelado, está no meio. Sorry, man, é difícil de falar tipo de preço. Porém, o que é legal é que você entra no site como Kijiji ou Craigslist e você consegue ter uma noção pelos bairros. Então, quando eu fazia os vídeos, na época eu fazia vídeo no YouTube, teve um vídeo que eu fiz sobre custo de vida, e aí eu deixei lá os sites, porque, né, qualquer parte do ano você vai lá e você tem uma noção tipo de preço. Questão de pet friendly e kids friendly. Vocês têm filhos e têm animais, pets? Você sabe como é que é isso aí na cidade? Eu não sei dizer, mas eu tenho a impressão que é pet friendly. Pelo que eu vejo aqui, a grande maioria dos imóveis proprietários aceitam, tipo um gato, um cachorro, mas existe lei número de gatos e cachorros dentro de casa. Mas, tipo, sei lá, coisa de 4 animais. Você não pode ter mais de 4. Eu acho que alguém vai vir do Brasil com 4 animais. Caraca, bicho. Ele não sabe, então, né? A gente tem ouvido tudo. Sério? O pessoal vem com muito mais. Tem gente que vem com 7, sei lá, muita gente. Quando eu falo 4 animais, eu não estou incluindo os filhos, não. Excluindo os filhos. Vai, seu animal. Eita, aqui, o animal. Que foi? Só o meu pai me chamava de animal? Ninguém mais? Seu pai pois é, né? Chamavam sim. Faz parte. Mas aqui eu vejo bastante gente na rua passeando com cachorro. Conheço muita gente que tem gato no trabalho. Sempre alguém que fala com gatos, vizinhos aqui. Outra coisa que é meio que curioso é que os gatos andam por aí. Tipo, o pessoal deixa o gato sair da casa, do apartamento. Você vê que tem um gato andando, mas você sabe que não é gato de rua. Porque como aqui tipo, é muito frio durante o inverno, não existe animal de rua, cachorro de rua, nem gato de rua. Mas eles voltam para casa e tudo. Eu acho que, falando no frio, assim, o que não é pet friendly é o weather, é o clima. Não é o clima pet friendly, porque aí no inverno, aí você vê a galera tipo, lá no casaco tremendo, passeando com o cachorro, e o cachorrinho, coitadinho, não consegue nem pisar direito no chão. Congelando, cara. Você vê os cachorros com casaco, com sapatinho. Eu acho que a cidade é pet friendly, mas o clima não é. E para criança, posso falar que é super, super kid friendly. Todos os eventos que tem aqui sempre tem uma parte reservada para as crianças. Tipo, dá para entrar bem acessível para quem vai com carrinho, tipo de bebê. Sempre tem um banheiro. Todos os lugares que você vai tem banheiro que tem aquela prancha assim que você abaixa para trocar a criança, para trocar a fralda. E tem eventos exclusivos para criança também, assim, tipo eventos públicos assim gratuitos. Legal. Massa. Eu preciso perguntar isso daqui, porque eu moro numa cidade onde o transporte não é exatamente o maior primor. Obrigado, você Transpo, sou eu cutucando vocês de novo. Falando sobre transporte em Montreal, velho, como é que funciona? Há muito tempo atrás a gente fez um podcast falando sobre Montreal. Eu lembro que na época não tinha nem a bicicleta para alugar ainda. Então, o que eu conhecia Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, cara. só tinha o sistema de trem e ônibus. Como é que está hoje o transporte público e o trânsito de Montreal? O trânsito, eu preciso fazer a piadinha com os cones também, né, cara? O cone em Montreal é ponto turístico. Mas como é que é o sistema de transporte aí de Montreal? Assim, dentro e para dentro da ilha? De fora para dentro? Eu acho muito bom. Eu utilizo bastante o sistema de transporte. Eu não tenho carro, pelo fato eu moro perto do centro e onde eu trabalho é na frente de uma estação de metrô. Nossa. Então eu praticamente de segunda a sexta eu só eu ando até o metrô e só uso o metrô. Então não é um gasto que para mim não se justifica ter um carro parado em casa por tanto tempo assim e pagando
maintenance, ou troca taxa de óleo, aqui tem que trocar de pneu. E a depreciação, né? De cara, sem usar o carro, tem muita coisa que você... Tipo assim, eu não uso o carro, então não pago gasolina, então meu custo... Não é. Tipo, o carro, tem muita coisa que você paga sem usar o carro. Então, eu achei melhor não ter carro. É realmente complicado no inverno, sem carro, mas aquele negócio, são tipo 3 meses, você põe na balança, assim, 3 meses, 9 meses, você não precisa, 3 meses é complicado, mas isso é para mim eu moro perto do centro. Agora, quem mora no subúrbio, aí é diferente. No subúrbio é praticamente impossível não ter carro, e as pessoas utilizam muito carro, e assim, como tudo é muito longe, tudo é muito distante, a densidade tipo, é muito baixa, os usos assim são bem separados, é muito caro para a prefeitura, para o estado, para a província oferecer transporte público de qualidade, porque não se paga. Então, no subúrbio, a única coisa que funciona bem quando a gente fala de transporte público é o trem de subúrbio, mas ele funciona bem de segunda a sexta, de manhã, se você sai do subúrbio e vai para o centro, e funciona bem de segunda a sexta, se você sai do centro e vai para o subúrbio. Então, se no final de semana você quiser pegar o trem tipo, para ir para, sei lá, tem linha que não tem trem, tem uma ou 2 linhas que acho que tem trem, mas, sei lá, passa uma vez, sei lá, passa 3 trens por dia, 4 por dia. Ô Bruno, deixa eu só entender que você fala de subúrbio. Quanto seria o tempo de uma trip? De você pegar o trem lá perto da sua casa no subúrbio e vir até Downtown Montreal. Quanto seria um tempo de viagem disso? 1 de hora. Trem? 1 hora. Então é bem longinho mesmo, né? Bem longinho para a gente, né, que mora aqui no Canadá, né, mas para o pessoal do Brasil, sim. 1 hora, né, 1 hora de commute, né, é o mínimo, é sussa. 2 horas a pessoa vai achar já, pelo menos São Paulo. Eu morava em São Paulo, 1 hora é o mínimo. Farinha. É quando é perto. Que você gasta. Mas 1 hora assim, é perto. aqui em Montreal, hoje existe também uma oferta bem diversificada assim, de modos de transporte, de meios de você se movimentar na cidade. Então, tem o metrô, o ônibus e o trem de subúrbio. Tem patinete também agora, não tem? A bicicleta tem patinete. Eles colocaram, começou patinete esse verão. Tem 2 empresas aqui de patinete. Tinha a bike da Uber e tem a outra bike que é uma empresa municipal, paramunicipal. É uma empresa privada, mas que tem fundos e administrada em parte pela prefeitura também de Montreal. Como eu moro aqui perto do centro e a cidade não é tão grande, não é tão caro, por exemplo, quando você se movimenta por Uber. Então, Uber, assim, do centro aqui para casa, custa por volta de $8. Se eu vou num lugar um pouquinho mais longe, vai custar, sei lá, $15, $20. Então, eu tenho um membership lá com o negócio da bike, tenho meu Uber, tem Car2Go também, tem 2 companhias tipo de car sharing, que tem um aplicativo bem fácil, tem carro tipo na cidade inteira. Então, a oferta tipo é bem diversificada, isso eu gosto bastante de Montreal. E acho que não é tão caro assim, pelo fato da cidade não ser tão grande, aquele negócio que eu te falei no início do equilíbrio, acho que tem um bom equilíbrio. Tem a infraestrutura, tem a oferta que você vai encontrar em Toronto, New York, Los Angeles, Chicago, mas pelo fato de ser menor, acho que a qualidade de vida é melhor do que nessas outras cidades. Compensa, né? Compensa muito. Bruno, vamos falar de grana, né? Que é a parte que todo mundo adora falar. Hoje não, no seu caso, né? Eu não gosto. Não, mas hoje você é custo de vida, não. Você ficou rico com esse negócio de fazendo... Agora você ficou rico fazendo YouTube, que você é um cara que praticamente não precisa mais se preocupar com dinheiro, né? Nessa vida. E como a gente sabe... Aposentei até, fiz 3 anos de YouTube, pronto. Chega, né? Ninguém precisa trabalhar mais do que isso, porque YouTube dá fortunas pra gente. É uma coisa maravilhosa. Como foi pra ti
Oh, piada tosca. Oh, meu Deus. Ah, Oh, senhor. Então, como foi para te arrumar teu primeiro emprego, assim? Você sentiu que foi, tipo, levando em consideração os aspectos técnicos e culturais, assim, sentiu que foi pesado? O que pegou mais do teu lado? Foi para conseguir tua primeira colocação? Foi francês. Hum. Então, um, acho que qualquer lugar, sei lá, qualquer novo país que você for morar, lógico, se tiver uma língua diferente, você vai ter essa barreira. Se você não tiver confortável, não tiver fluente no idioma que se fala lá, você proporcionalmente vai ter mais dificuldades para arrumar trabalho. E aqui, como eu falei antes, meu francês não era dos melhores quando eu cheguei. Então, eu fiz bastante entrevista. O pessoal via que eu tinha experiência, o pessoal via que eu tinha conhecimento, mas ao mesmo tempo você precisa estar lá interagindo com outros employees, com outros colegas e, enfim, você precisa falar o idioma. Então, eu consegui tipo uma boa chance, assim, no meu primeiro emprego, o cara eu fiz a entrevista, ele foi bem direto, ele falou assim: "Ah, Bruno, não vou te chamar porque o teu francês não é muito bom". Mas eu acho que eu dei um pouco de sorte também, porque depois ele meio que precisava de alguém assim rápido, assim, falei assim, puta, preciso de alguém. Aí, Bruno, beleza, seu francês não tá bom, mas você topa ficar aqui temporário 3 meses. E aí eu tive 3 meses para mostrar o que eu era capaz, e no final das contas eu fiquei lá há mais de 3 anos, para mudar Massa. para um outro emprego. Eu acho que o brasileiro, quando chega aqui, ele consegue mostrar que trabalha duro, que trabalha bem, tipo, que é empenhado, que, sabe, a galera chega aqui querendo fazer acontecer e é algo que os canadenses não estão muito acostumados. uhum. Então, eu acho que o brasileiro no mercado de trabalho, quando começa a trabalhar, quando tem uma chance, é bem visto e se dá bem. O problema é você conseguir essa primeira chance. E aí, Uhum. o que impede esse primeiro contato com o mercado de trabalho, na minha opinião, é o idioma, que foi para mim e também que eu vi acontecendo com muitos outros brasileiros aqui que eu fui encontrando com o tempo. Eu estou com uma curiosidade em relação, talvez não relacionada ao mercado de trabalho, mas de alguma maneira, talvez. Tu sente que o povo de Montreal ele é preconceituoso em relação ao estrangeiro? Não, é um povo bem acolhedor em Montreal. Assim, quando você vai mais para o interior, o pessoal é um pouco mais ignorante, assim, ignorante que eu falo assim no sentido literal, assim, que falta informação. São pessoas assim que não têm conhecimento e o ser humano a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Uhum. Então, quem se instala fora de Montreal e fora de Ville-Québec, fora dos grandes centros urbanos, o que é muito raro, mas pode acontecer, talvez possa tipo enfrentar um pouco de preconceito. Mas em Montreal não existe preconceito com a pessoa, com o próprio imigrante. O que existe é uma desconfiança muito grande na origem do teu diploma. Existe uma desconfiança muito grande na qualidade da tua formação profissional. O cara chega aqui com diploma universitário, sei lá, do Brasil ou de algum outro país estrangeiro, pode ter diploma, sei lá, de mestrado, doutorado, o cara é doutor, chega aqui, ó, tem tudo isso. Aqui o canadense assim é bem conservador. Ele tipo não tem muito jogo de cintura e não pega, não toma muitos riscos. Então, na hora de contratar, tipo, eles têm desconfiança. Então, acho que o preconceito está aí. Pode crer. Não com a pessoa em si, não com a cor da sua pele, não da origem, não com a sua orientação sexual ou com a sua religião. Uhum. O preconceito está da onde que você tirou esse conhecimento. Você vai vir trabalhar para mim, mas você vai conseguir dar conta? Eles têm um pouco de dificuldade com isso. Entendi. E é por isso que é importante chegar com um bom idioma, porque quando você tem um bom idioma, você às vezes você consegue a primeira chance, e aí na hora que você consegue a primeira chance, o cara fala assim: esse cara do Brasil, ele tem diploma do Brasil, mas o cara sabe fazer e sabe dar conta do recado. Legal.
Acho que isso entra naquilo que o Tiago falou com a gente outro dia no programa que foi do ar semana passada. Sobre o programa foi ao ar esses dias aí atrás sobre o networking, né, caçando trabalho, e ele falava assim, o idioma para você é a sua chave para você acessar todo aquele tesouro que está dentro do seu cérebro, que é tipo uma caixa preta, assim, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Você tem um tesouro de conhecimento dentro da sua cabeça. Se você tiver a chave para abrir e mostrar que é o idioma, não vai adiantar nada, né? Excelente ilustração. Eu achei muito curioso. Esse conservadorismo canadense é um pouco triste de ver, porque eles estão desperdiçando uma enorme riqueza. Existe uma grande riqueza aqui de mão de obra. Não estou falando só dos brasileiros, estou falando tipo de imigrantes de vários outros países. Então tem gente muito capacitada, muito talentosa, então essa riqueza está aqui. Só que aí, por causa desse receio, por causa desse medo, infelizmente, eles estão desperdiçando. Eles nem sabem disso, que eles estão desperdiçando essa grande riqueza. É um pouco triste, mas assim, só para meio que comparar um pouco, assim, fazer uma relação, vamos supor, no Brasil, sei lá, tem grandes taxas de desemprego, tipo, tem gente aceitando qualquer coisa para trabalhar. Então, vamos supor, tem lá um cargo, sei lá, um salário R$1.000. O cara chega assim, mas está aqui meu CV, tenho bacharelado, tenho mestrado, tenho doutorado, não sei o quê. Fala assim, bicho, o salário é R$1.000. Aceita ou não? O cara, não, beleza, aceito, estou precisando de emprego. Então, tá bom, entra aí. Então, ele não fica preocupado com isso. Ele não vai, tipo, ficar, de plantar não sei o quê, tá aceitando o salário? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Aqui não, aqui o pessoal vai falar assim, não, esse cara, ele é super qualificado, né? Se ele começar aqui, será que ele vai ficar muito tempo? Eles estão overthinking. E aí, por causa disso, eles, sem saber, eles estão deixando de contratar tipo, gente muito competente, muito talentosa. Mas é aquele negócio, tipo, as regras do jogo, é assim que funciona, então vamos jogar com as cartas que foram dadas, né? Pode crer. Eu ouvi um comentário esses dias de uma pessoa que mora aí já há muitos anos também, que mora em Montreal, e veio do Brasil com uma experiência longa, e ele teve também muita dificuldade de conseguir o primeiro emprego, também trabalha numa profissão regulamentada, na área de saúde, que é pior. E o que ele comentou foi o seguinte, olha, aqui em Montreal, basta o QI. Se você tiver o QI, você está dentro. Se você não tiver o QI, você está fora. Você sente isso assim, Bruno, desse jeito? Assim, primeira coisa que a cidade é pequena. Então, na hora que você... Aqui é muito importante esse networking, porque as comunidades profissionais são bem pequenas. Então, né, você consegue se falar. E aí, o QI é importante no quê? É na hora que você consegue quebrar essa desconfiança que eu estava falando, do empregador. O empregador está falando assim, mano, esse cara, olha, ele tem mestrado, tem doutorado, mas será? Tal? Ele fica assim, na hora que ele tem uma referência, na hora que ele tem o fulano assim, o Bruno, é ponta firme, pode contratar, porque já trabalhei com ele, ou, não sei, conheço o trabalho dele, ou conheço o fulano, pode contratar aqui, o cara é ponta firme. Não só eles fazem muita confiança em referência, que o pessoal realmente toma cuidado na hora, não vai dar referência de qualquer tipo vizinho, qualquer cara. Eles realmente dão referência, realmente confiam no trabalho da pessoa. Mas eu acho que o mais importante é isso, quebra a desconfiança. O cara fala assim, eu não vou chamar esse cara, esse imigrante, porque eu não sei onde ele estudou. Eu não sei o treinamento dele, se é bom ou não. Eu prefiro esperar um pouco e ver se vem alguém aqui de uma instituição canadense. Quando você apresenta o seu currículo lá e no seu currículo tem você tem um diploma de uma instituição canadense, tudo muda. A confiança é muito maior. E aí o QI é menos importante. Ajuda também o pessoal que nasceu aqui, que estudou numa instituição canadense, consegue também trabalho com QI, mas eu acho que não é tão importante quando você não tem um diploma de uma instituição canadense. Aí vira muitíssimo mais importante, porque você logo de cara você encontra um bloqueio. O diploma é do Brasil. Eles fazem lá, tipo, você é arquiteto, você é urbanista, mano,
lá só tem floresta, lá só tem árvore, o pessoal passa de cipó para ir na padaria. O que está acontecendo lá mesmo? Aí o cara falou assim, não, trabalhei com ele, pode contratar que a gente... Aí quebrou. Aí você está me competindo quase que de igual para igual com alguém que tem um diploma canadense. Eu aproveito também a deixa para dar uma dica que eu acho que é uma dica muito importante. Quando você chega aqui e você tem a oportunidade de estudar, de passar um tempo numa universidade ou num college e conseguir um diploma canadense, eu acho que aumenta muito as chances de você conseguir um bom emprego. Então, tenta se planejar. Não sei quem está planejando agora para vir para cá e não pensou nessa possibilidade, porque eu não tinha pensado. Quando eu estava me planejando em 2009 para vir, assim, ir para a universidade era coisa. Primeiro que eu não sabia nem como é que funcionava direito. Eu falei assim, não, bicho, eu vou chegar lá, quero trabalhar. Aí eu começo a trabalhar, vou juntar dinheiro, quem sabe depois eu faço. Foi o que eu fiz. Eu tenho um curso aqui, que não é um BAC, não é um diploma de bacharel, mas é um diploma universitário que eles chamam aqui de certificado. Mas, assim, pensem, coloquem em consideração essa possibilidade de fazer um curso aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Eu senti isso aí na pele, Bruno, porque como eu fiz o curso aqui, eu fiz um college, eu percebo que muitas vezes eles me chamam para entrevista pelo fato de ter o nome de uma instituição canadense ali. Na hora da entrevista, você tem que mostrar que você sabe fazer o serviço. Uhum. Mas o que é o trigger ali, o negócio que dispara o processo, para eles olharem para você e se interessarem, é realmente o fato de você ter uma instituição canadense no resumê, senão eles nem te chamam mesmo. Muito difícil. Você em inglês, em francês, em Montreal, como é que você percebe isso na hora de arranjar um primeiro emprego, assim, entry level, coisa básica? Aquela pessoa que vem e fala, não, eu vou ser o idioma, vou chegar lá para começar a desenvolver o idioma, vou arranjar um emprego mais simples. Como é que você acha que isso funciona? Você acha que é fácil achar esse emprego? Pode funcionar, mas não é fácil. Aqui, eu conheci bastante gente que chegou aqui sem francês, tinha até um bom nível de inglês, falava bem inglês, tinha praticamente zero de francês. Então, essas pessoas tiveram bastante dificuldade de conseguir trabalho. Não é impossível que canadense e imigrante que fala zero de francês, só fala inglês, ou fala o idioma do país de origem mais o inglês, tipo, e vive, assim, vai no mercado, você fala inglês, vai na farmácia, vai trabalhar, porém, menos portas vão se abrir para você na hora que você começar a trabalhar, a querer trabalho. Se você quer vir para Montreal, é muito um francês bom. Se você não tem a mínima vontade de aprender um outro idioma, francês, que eu compreendo muito bem, eu acho que você pode riscar Montreal da tua lista. Por mais, sei lá, vários benefícios, se você tipo se conecta com a cidade, ou tem alguém que você mora aqui, ou às vezes é o programa de imigração do Quebec que tipo tá melhor do que o outro. Gente, tem um monte de cidade anglófona no Canadá. Tem vários lugares bacanas para você morar. Então, não força a barra. O projeto de imigração é duro, tipo, tem várias coisas que você tem que trabalhar, tem várias coisas que você tem que se adaptar. Eu acho que se você não quer falar francês e você decide ir para um outro lugar fora do Quebec, você tipo tirou uma coisa de menos para você resolver. É uma treta de menos para você resolver. Vai para um outro lugar que só fala inglês. Se você ainda tem o desejo de vir morar em Montreal, arruma um emprego nessa outra cidade, tenta fazer um curso lá de francês e depois muda. Você é livre para morar em qualquer lugar que você quer do país, se você chega aqui com o visto adequado, né? Então, eu não sei, eu não vejo muito sentido na pessoa tipo, ficar insistindo. Mas, como eu disse, não é impossível. Acontece, conheço bastante gente, porém é mais complicado. Falando em grana, assim, quanto é que tá a média de salário? Qual o custo de vida? Quanto você precisa ganhar para poder para morar numa família de uns 4, assim, mais ou menos, em Montreal? Sem luxo, digamos, vivendo bem. Pô, complicado de responder essa pergunta, mas assim, eu lembro que quando a gente chegou,
eu trabalhava, o meu trabalho não era salário mínimo, era um pouco acima, acho que era uns, sei lá, 40%, 50% a mais do salário mínimo. A minha esposa, na época, trabalhava também com salário mínimo, trabalhava no mercado. Então, o que eu posso falar é o seguinte, um casal com entry level, assim, com salário mínimo, tipo, trabalhando na farmácia, trabalhando no mercado, trabalhando no McDonald's, consegue pagar o aluguel, pagar as contas, sair de vez em quando e até ter um carro. Então, com o salário mínimo, dá para viver. Você não vai fazer viagem para a Europa, você não vai tipo, ter carro super confortável, você não vai morar no melhor bairro, mas eu acho que não tem essa preocupação assim, puta merda, onde é que eu vou morar? Onde que eu vou viver? Eu nunca vi aqui, só para ilustrar melhor, eu nunca vi aqui brasileiro na rua pedir dinheiro. Então vamos começar assim. Bom Eu ponto. nunca vi aqui brasileiro morrendo de fome. Tipo, tem a ajuda do governo, tem as instituições, as ONGs que faz doação de alimento, sabe? Às vezes o cara, sabe, dá para sossegado que trabalhar de Uber, não está conseguindo trabalho, pega um carro aí no financiamento aí. O ruim é que quando você chega não tem crédito, né? É ruim de ter financiamento. Mas às vezes o cara chega com um dinheiro a mais aí, compra um carrinho, faz um Uber, você faz o dinheiro, você paga as contas e vai se preparando para ter seu emprego de verdade. Então, morrer de fome, eu nunca ouvi falar aqui em 10 anos, tipo, de gente assim, puta, tá passando miséria, o cara não tem emprego, ou ele tem emprego e não consegue pagar as contas. Mas, assim, fala assim, quanto você tem que ganhar para você viver. É complicado, porque depende muito do perfil da pessoa. O que a pessoa, a régua, onde que está a régua? Assim, para mim, o que é confortável? Tem gente que não. Eu conheço um cara que ele chegou aqui, ele não tinha nem visto, não tinha trabalho, o cara alugou uma casa de 2 andares, ele veio com uma mulher e com uma filha. Alugou uma casa de dois andares e comprou o Santa Fé. Oh, uau! Oh, well. Assim, na época, assim, eu falo assim, meu, o que esse cara tá fazendo? Tal, não sei o quê. Mas depois eu comecei a falar para mim mesmo, eu falei assim, bicho, quem é você para falar como esse cara tem que gastar o dinheiro dele? Isso é verdade. Ele que ganhou, ele que trabalhou, ele juntou dinheiro, ele que tem que saber o que vai fazer com o dinheiro dele. É vero. Eu cheguei aqui, tipo, gente aqui não tinha nem emprego, tava comprando, tipo, TV de, sei lá, quantas mil polegadas, PlayStation, tá, não sei o que. Eu falei assim, pô, até gostaria de ter, mas eu acho que agora não é o momento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu e a minha mulher, a gente gosta muito de sair para jantar. Então, a gente também, às vezes, na época, a gente estava até sem emprego, também, quando a gente estava ganhando salário mínimo, quase, a gente dava as nossas saídas, a gente ia no restaurante bacana. E esse casal, por exemplo, que eu conhecia, que comprou PlayStation, TV e não sei o que lá, ele falou assim, não, eu não posso, eu não vou sair para jantar, porque eu estou economizando dinheiro. Entendi. Os valores são diferentes. Então, é por isso que eu tô falando. Por isso que para mim é complicado, tipo, eu acho complicado entrar no quesito aí. Porque eu fiz custo de vida. Eu estava pegando aqui tua comparação, né? Você falou assim, ganhando o mínimo. O mínimo em Quebec hoje está em 12,50. Se a pessoa trabalhar por ano, vai dar uns 26 mil por ano por pessoa. Então, você falou num casal, isso 26 mil limpo, de acordo com a calculadora de salário aqui, dá 1.790 por mês que a pessoa ganha. Ou, vamos dizer assim, 1.790 por mês. Por suíno. É porcada. Isso dá... Por animal. Por animal. Então, dá 3.600 por mês por família. Né? Você falou que, dependendo do lugar que você procurar um pouco, você ainda consegue achar aqueles apartamentos de 1 quarto. 1 quarto, uma família de 3, ainda dá, apesar de ficar apertado. Né? Mas digamos assim, eu vou chutar 1.200 que você gasta num apartamento de 2 quartos. Né? Que eu não tenho a menor noção de quanto está o preço de Montreal. Ainda te sobra, basicamente um dos dois trabalha para pagar o aluguel. Então o outro, como a educação é gratuita, né? Assim, a educação, os custos com educação já estão embutidos com as taxas, ainda sobra 1.300, 2, 1.800, cerca de 2.300 para você gastar por mês. E aí você tem que incluir água, água é gratuita no Quebec, né? Água é inclusa nos impostos também. Então você tem que pagar... Não paga a conta de água aqui, não. Então você tem que pagar eletricidade e comida. E internet ou whatever. Você não paga nenhuma taxa fixa, Bruno?
Tem taxa que vem no IPTU. Ah, tá. Então, o proprietário paga a taxa municipal que está incluso o O fornecimento de uso da água. água. Uhum. Mas, Massara, o que você estava falando aí, você esqueceu tipo um negócio importante que são as ajudas do governo, Bem as lembrado. bolsas. É verdade. Então, assim, quem ganha salário mínimo paga quase nada de imposto. É. Tipo, no final das contas, quando você faz a tua declaração de imposto, você recebe tipo uma grana muito boa, tipo de restituição. Uhum. Sem falar que tipo que todo mês eles restituem o que paga de taxa. Então, só para explicar ao pessoal, taxa é o que você paga na hora que você compra alguma coisa. Você vai lá, você vai no, É. sei lá, vai comprar o teu PlayStation, tua TV, aí tem o valor mais taxa. Então, essa taxa vai uma parte para o governo federal, outra para o governo provincial, e o governo provincial e federal reembolsa uma parte, porque eles acham que você tem a renda muito, muito pequena. Eu lembro que a gente recebia, sei lá, um cheque por mês. Tinha também, quando eu vim para cá, meu filho não tinha nascido ainda, mas o pessoal que chega aqui com filho, logo de cara você recebe dinheiro por filho. É. É por cabeça, Uhum. é por animal. Por animal. Por animal. Eu nem sei direito quanto que tá agora, mas assim, só disso já tipo, é dinheiro entrando também tipo para ajudar. E como eu te falei também, que ajuda os imigrantes e o pessoal tipo, com renda baixa. Então eu ia lá, tinha um banco lá de food bank, ia lá uma vez por semana, você vai lá, você faz uma inscrição, você fala quanto você ganha, o que você está fazendo, o teu status aqui de imigração, quantos filhos você tem, fala assim, você tem direito a tantos itens aqui. Aí eu ia lá, fazia, tipo, já dava uma ajudada, acho que para pagar aquela coisa de vamos dizer assim, um terço ou metade, entre um terço e metade da conta do mês, assim, do mercado. Eu não sei nem como colocar essa pergunta aqui, que é a questão da percepção da condição financeira das pessoas na cidade, que você já comentou, né, Bruno? Que aí não tem nem o muito pobre, nem o muito rico, mas uma percepção sua, assim, mais genérica. Você acha que a população consegue ter uma vida, assim, confortável, sem muita dificuldade, com um salário médio que se ganha na região ou não? E eu até complementaria um pouquinho, assim, adicionando a pergunta da Andréia. Você vê muito homeless em Montreal também? Ah, é. Muito o quê? Homeless, Homeless. mendigo? Tem. No centro tem mendigo. Mas, assim, o que eu posso falar, assim, que em Montreal, a grande maioria, quase toda a população, você vê que tipo uma população de classe média. A comparação que eu tenho, assim, a visão que eu tenho de classe média de São Paulo, eu posso falar assim que aqui em Montreal, tipo, quase todo mundo seria tipo classe média. Quem tem diploma de college, também a grande maioria da mão de obra aqui da força de trabalho, quase todo mundo tem um diploma de college. Então, se o casal, os dois estão trabalhando num job, num cargo de diploma de college, com isso, muita gente tem casa própria, tem um carro Se confortável. adaptar. E ainda vai uma vez por ano para Cuba. Faz a viagem lá, vai no sul, lá no inverno, tem as férias com as crianças, paga lá a hipoteca e tem um carrinho tipo bacana, cada 3 anos está trocando de carro. Que a gente pode falar que seria uma classe média. E isso é o pessoal que tem tipo nível de college. Os homeless aqui, tipo, eles são mais conhecidos, assim, não são pessoas que estão lá porque tipo falta oportunidade da pessoa tipo trabalhar. São realmente são pessoas que realmente têm algum tipo de dificuldade, talvez pessoal e emocional e psicológica, de entrar no modelo que a gente conhece, de acordar de manhã cedo e trabalhar, pegar o salário, pagar o aluguel. Ou seja, a gente vê no Brasil, no Brasil a gente falava assim, a pessoa, sei lá, a gente vê tipo uns caras meio louco assim na rua, você vê uns mendigos assim meio falando sozinho, meio malucão. A gente pensa assim que a pessoa ficou maluco, virou homeless, virou morador de rua e acabou ficando maluco. Mas aqui eu percebi o seguinte, a pessoa virou morador de rua porque é maluco, assim, maluco entre aspas, eu não quero tipo ofender ninguém, mas assim, a pessoa ela não consegue se enquadrar, se adaptar, entrar nesse modo que a gente está acostumado. Então ela fica marginalizada.
literalmente, e ela acaba virando um morador de rua. Aqui tipo, tem um monte de albergue que oferece tipo ajuda, tá, não sei o quê. O próprio Ministério do Trabalho aqui, provincial, tem programas para botar o pessoal de volta no mercado de trabalho. E difícil de virar e falar assim, porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. Eu não sei, eu não conheço, eu tenho um pouco de dificuldade de começar, tipo, julgar logo, botar rótulo assim logo na pessoa, porque você não sabe que os perrengues que essa pessoa passou. Você não sabe o histórico Na do vida. cara, né? Ixi. Uhum, dá. Então, assim, o que eu sei é, ele tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Acho que essa pessoa que está lá, ela tem os tools, ela tem os instrumentos, as ferramentas para poder tipo, entrar no mercado de trabalho, mas é uma pessoa que ou ela escolhe não fazer isso, ou realmente tem algo interno que a impede, né? mais forte que a impede de entrar nessa fórmula que a gente conhece. E a gente sabe que o Quebec também tem muitos programas sociais, né, de inclusão e de suporte às pessoas que têm necessidade, né? Então, não só a parte de saúde, mas também tem vários programas do próprio governo do trabalho, como é que ele chama? Emploi Québec. Emploi Québec. Emploi Québec. Que realmente dão todo esse suporte. A pessoa pode, ela tem como é que é? Bolsa para você ficar quando você está desempregado, quando você está tentando se suportar. Eu sei que tem todo um acompanhamento. Tem uma amiga minha que trabalhava para o Emploi Québec, que ela falou que o negócio é sério, que a pessoa tem que fazer entrevista, tem que comprovar que está procurando emprego, que não é simplesmente assim, estou desempregado, me dê dinheiro. Né? O troço é... Mas aqui também tem isso, aí. Eu fui chamada para o Information Session, porque eu estou recebendo seguro-desemprego, e eu fui lá, tive que fazer uma planilha mostrando que eu estou procurando emprego e tudo, mas é por sample, né? Eles sorteiam. Sim. Não é que todo mundo tem que ir. Não sei se no Quebec isso é diferente, mas aqui por sorteio. Também não sei. Alguns vão e outros não. Aqui tem vários programas, concordo com você, mas esse dinheiro não vem do nada. Sim. Vem de algum lugar. Então, no Quebec, aqui eu acho que é a província que se paga mais imposto. Então, realmente, aqui se paga muito imposto. Não é um país comunista ou socialista, que você dá tipo, todo o dinheiro para o governo e o governo vai tipo, Não. Mas eu acho que eles conseguiram achar um bom equilíbrio. Tem gente que tem muita dificuldade, não consegue, não acha certo. Assim, não, tu paga muito imposto, é muita coisa. Tipo, eles, assim, aqui, eu acho que se você faz mais de 100 mil por ano, acho que é metade do revenue para imposto. Você faz mais de 100 mil, é 49%. Tô até curioso agora para aqui. Eu não sei com quem que eu estava conversando esses dias, que a pessoa me falou, acima de 95 mil no Canadá, em geral, assim, em média, você já aumenta tanto a taxa de imposto que o que você está ganhando a mais geralmente não compensa. É uma forma que o governo encontra de deixar a coisa mais nivelada, né? Todo mundo mais ou menos igual. Mas se você trabalha, se você ganhar salário mínimo, você vai pagar o quê? Sei lá, 10%? Nada, quase, não bem paga pouco. Nada. Então, na verdade, a conta paga. Então, os ricos estão pagando pelos programas do pobre. E aí tem muita gente que chega do Brasil que fala assim, não, isso não está certo, isso está errado, eu não concordo. Eu acho que a conta fechou. Quer dizer, acho que o resultado está aí. Tipo, um país de primeiro mundo, tem boa qualidade de vida, e todo mundo tem oportunidade para todo mundo, e todo mundo se ajuda. É realmente o espírito de comunidade e de cidadania. Lógico, o cara rico, ele não faz isso por opção, ele faz porque é obrigado. Se ele tivesse a opção, ele não ia dar 50% do salário dele para o governo. Sim. Porém, ele também não é obrigado a morar no Quebec. Olha só. Ele pode ir para British Columbia. E eu conheço gente que saiu daqui, foi para Vancouver, ficou 2 anos e voltou. Conheço 2. um que morava aqui, que mora aqui em Montreal, voltou para Montreal, outro que morava em Hamilton. Foi para Vancouver, ficou 2 anos, se adaptou e voltou. O Edu, né? Mas também conheço, tem um casal também amigo que mudou e não volta mais, ficou lá. Conheço um brasileiro que foi para Vancouver e também falou assim, não, aqui tipo, não se paga imposto, mas tudo é muito caro, e agora estão morando em Mississauga. Então, aquele negócio, você tem que encontrar lugar que você se conecta melhor, que responde ao teu perfil e às suas prioridades. Eu fiz um vídeo uma vez sobre como escolher tipo, uma cidade, onde que eu vou morar.
E a preocupação principal do brasileiro é o emprego. Primeira coisa. É tipo assim, o pessoal que fala assim, eu sou, sei lá, azulejista, Bruno, tem emprego para mim no Canadá? Pergunta assim, metade das perguntas que eu recebia era sempre assim. Então, isso influencia também na escolha da cidade. O pessoal vai escolher a cidade que oferece melhor, que tem um melhor mercado de trabalho, que oferece as melhores condições de trabalho. E o cara esquece de tudo o resto. Ele esquece se tem uma boa oferta de transporte público. Ele esquece, por exemplo, se tem um programa tipo de social. Ele esquece, não vai ver se, tipo, não liga muito se vai ser muito frio ou menos frio. Se você Ou gosta se de vai praia, se você chover. se vai chover, exato. Então, assim, como eu te falei, nunca ouvi falar ninguém, tipo, morrendo de fome. Que, tipo, ficou no perrengue danado, que não tinha dinheiro, que não conseguia pagar aluguel, que não conseguia pagar mercado. Você vai acabar, você não vai encontrar logo de cara o emprego dos seus sonhos. Você acaba encontrando aqui ali um jeito de ganhar o dinheiro, tipo, de sobreviver. Quem sobreviveu no Brasil, sobrevive de sossegado no Canadá. Então, você consegue fazer isso em Montreal, em Toronto, em Vancouver, em Ottawa, em Ville-Québec. Então, escolhe a cidade que mais conecta com você e vai lá e tenta arrumar teu emprego. E se você não curtiu, se você não gostou, muda de cidade. Você acabou de sair do Brasil, 8.000 quilômetros, para vir para o Canadá, para um outro país, e o cara assim, não sei se eu vou sair de Montreal, aqui eu não gosto do francês, aqui se paga muito imposto, aqui faz muito frio. Você, bicho, vai para Vancouver. Não sei, muito longe. Pô, bicho, você veio do Brasil, bicho. Você veio do Brasil, Canadá, tá falando longe. Boa. Velho, falando de educação agora, no começo do programa você falou já que tem várias. Montreal tem uma universidade de nível internacional e tal. A gente mesmo gravou com a Tuana falando sobre a McGill. Yeah. Tem uma boa oferta, né? Você já falou, óbvio que tem. Mas falando entre colleges e universidades públicas, assim, o que Montreal tem a oferecer? Você percebe assim que Montreal tem, dentro dessa área de educação, um foco maior? Meu ponto de vista pessoal, não sou especialista em nada, mas assim, são duas coisas que eu acho que contribuíram para isso. Primeiro que Montreal já foi no passado, tipo, a grande metrópole do Canadá. Então, até os anos 70, Canadá era Montreal. Uhum. Então, assim, não podia não ter uma boa infraestrutura, tipo, de educação. Era o centro do Canadá, tipo, era o cartão de visita, tal, não sei o quê. A outra coisa é que aqui é uma província francófona. A língua oficial aqui é o francês. E também eles também não podem ficar dependendo. Eles não, aqui, porque é francófono, eles não podem ficar dependendo de instituições de outras províncias para poder ter uma mão de obra qualificada, porque nas outras províncias o curso é inglês. Eles precisam ter universidades excelentes em francês. Senão, não vai ter gente para trabalhar aqui. Quem que vai sair, tipo, sei lá, de Toronto para vir trabalhar aqui que não fala nem bonjour? Então, acho que isso também deu um outro empurrão para ter excelência no nível tipo, de educação, principalmente universitária. Se a pessoa tem esse, sei lá, esse desejo assim de ter um doutorado, um mestrado numa instituição canadense, eu posso falar que se a pessoa vem morar em Toronto ou em Montreal, tipo, vai estar bem servida, assim, tipo, de instituições de qualidade para poder fazer esse curso. Falando de criança na escola, você tem crianças, né? Você tem filhotes? Eu tenho um filho, está na primeira série. A escola aí, ela é por área de abrangência também, e se não tiver vaga perto de casa, tem ônibus escolar, como é que é? Assim, o meu filho, ele já foi logo de cara, ele foi inscrito na escola que é perto lá da casa da mãe dele, lá no bairro onde ele mora. Então, eu não sei muito bem como funciona para inscrever uma criança num outro bairro. Mas eu acho que ninguém vai impedir você de fazer uma inscrição na escola. Acho que você é livre para fazer inscrição na escola. Se você acha que a escola tal, ela é uma escola boa, mas está num outro bairro,
você tem o direito, mas na hora, um dos critérios de seleção, na hora que eles, se tiver, por exemplo, mais criança do que vaga, o que aqui em Montreal acontece em quase todas as escolas, eles vão chamar só as crianças que estão mais perto da escola, que são as crianças do bairro. Uhum. E eu acho também que o transporte escolar também é limitado no bairro da escola. Tem algumas exceções, mas a grande maioria, se você mora num outro bairro e você inscreveu tua criança lá, foi escolha tua. Aí você tem que levar. Você poderia ter inscrito na escola do teu bairro e aí você tipo, ia ter transporte público lá, tipo, que na verdade também tem que pagar. Tipo, é transporte do município, né, da escola pública, mas tem uma taxinha a mais lá para pagar. Tem uma taxa que você paga para deixar a criança e para buscar a criança fora dos horários da escola. Então tem horário, a aula começa lá às 8 e pouco e termina às 3 e pouco. Se você precisar deixar tua criança, teu filho, antes desse horário, na minha escola, tipo, abre às 7h15, mas a aula começa às 8h15, na escola do meu filho. Eu deixo lá ele por volta de 7 e pouco. Eles cobram uma taxa, que é tipo como se fosse uma creche. Sim. E aí depois eu vou buscá-lo lá, tipo, por umas 5 e pouco. Mas a aula acaba às 3h30, 3h15. Então, esse período também, que não tem aula, tem uma taxa que paga mais. O que eu acho, tipo, justo, porque nem todos os pais vão escolher isso. Pode ser que a criança, que a mãe deixa a criança lá às 8h15 e vai buscar, tipo, às 4h30. Então, né, por que ela teria que... Todo mundo... Porque, assim, o dinheiro vem dos impostos, né? Por que ele teria que pagar pelos serviços se não é todo mundo que está usando? E a mesma coisa com transporte. Mas também não é muito caro, não. Eu não sei agora quanto que é, mas não é, tipo, algo muito, muito, muito caro. Mas o Ben, ele mora tão perto, o meu filho mora tão perto da escola que acho que nem pode inscrever ele no ônibus, porque realmente dá para ir a pé. Que geralmente, quando a gente morava em Quebec City, você tinha que morar pelo mais de 1 quilômetro, acho que 1,5 quilômetro da escola. É uma milha, 1,6 km. Então 1,5 km. E daycare, Bruno? Daycare, o garderie. Como é que é? Daycare, Quebec é a melhor província. Eu sempre digo isso. Aquele negócio que eu estava falando, sei lá, você vai comparar os preços de creche, a diferença é muito grande. Você, sei lá, em British Columbia você vai pagar menos imposto, mas ao mesmo tempo, tipo, dependendo os serviços vão ser mais caros. Então, aqui no Quebec, quando meu filho estava na creche, era $7 por dia que se pagava. Numa creche subvenciada pelo governo provincial, não é sempre quem vai conseguir vaga, mas mesmo numa creche privada que não tenha a subvenção do governo, ainda assim, tipo, é algo razoável, algo que dá para incluir no budget. A minha irmã, que mora em Toronto, estava me contando as reportagens, falando lá que em Ontário, lá na região lá perto do sul de Toronto, isso, tem lugares que a creche é tão cara que as mães estão tendo que se planejar de quando que vão ter o segundo filho. Olha onde chegou, tipo, lá custa, sei lá, uns 2.000 por mês. Mas é. E aí eu falo assim, não, eu quero ter o segundo filho, mas eu vou esperar o primeiro filho entrar na escola, que aí não precisa pagar mais creche, porque a escola é gratuita, para o segundo filho entrar na creche. E aí eu não preciso pagar porque senão se custa 2.000, a pessoa vai ter que pagar 4.000 por mês de creche. Então, realmente aqui, hoje o serviço é bom. A gente conseguiu, o Ben ficou acho que uns 2 anos e meio numa creche subvencionada e o serviço era bom, preço super barato, comparado, acho que deve ser mais barato, sei lá, do país. Então, nesse quesito, realmente o Quebec é top notch. Genial. Vamos falar de lazer, diversão, né? Diversão e água para qualquer parte. O que tem para fazer? Montreal, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu acho que Montreal é a capital cultural do país. Acho que nenhum outro lugar respira tanta cultura quanto Montreal dentro desse país. Mas o que tem assim para fazer de diversão?
Eu sei que a gente pode ficar falando a noite inteira por causa disso. Então, dá para fazer alguns podcasts só sobre isso. Com certeza. Então, para ti, assim, o que tu acha o que tem de maior áreas de diversão na cidade, que são mais procuradas, assim? Eu acho que são os parques e os festivais. Realmente, assim, não é uma cidade muito grande, é uma ilha, você não precisa andar muito para você ter contato com água, e é bem servida tipo por parques. Todo lugar, todo cantinho tem um parque que no mínimo tem playground para criançada. Aqui o pessoal em Montreal é acostumado a fazer esportes, atividades ao ar livre, principalmente no fim da primavera, no verão e no início do outono, porque o pessoal passa o inverno inteiro sem poder fazer isso. Sempre tem um maluco ou outro que vai andar de bicicleta a -10. Você vê um maluco assim correndo, todo encapotado, o cara tá correndo lá no meio da neve. Mas é diferente. No verão, a ciclovia aqui é difícil de andar de bicicleta, de tanta gente que tem correndo, de tanta gente que tem. Você tromba na bicicleta. Eu lembro que a congestionamento de bike. Quando eu cheguei, não entendi. Congestionamento de bike tem aí. Tem congestionamento de bike. Aqui eles tiveram que fazer, literalmente, eles tiveram que fazer um negócio, tem um recuo lá, onde o carro pode estacionar, porque tem uma área para as bicicletas pararem no semáforo, no cruzamento das ruas, porque tipo, tem muita bicicleta. E eu acho que foi uma das coisas que mais impactou quando eu cheguei, logo de cara. Eu lembro que esse meu apartamento, aquele cafofo que eu falei, era numa avenida, na Rue Berry, que tinha uma ciclovia. E eu lembro que estava frio, assim, para mim, que vinha de São Paulo, estava frio. Era a temperatura de inverno, aqui estava no final da primavera. E eu vi a quantidade de gente andando de bicicleta, eu ficava impressionado. E não era nada, porque no verão, final de semana, no verão, qualquer parque está cheio de bicicleta, a gente fazendo muita atividade. E assim, e a oferta também de modalidades de esporte também é muito grande. No Brasil, você quer fazer esporte, ou você joga futebol, ou no máximo um vôlei. Se você quiser qualquer outro esporte, é difícil você achar um lugar, uma instalação tipo de qualidade ou um grupo para você praticar outro esporte. Aqui você entra na listinha lá da prefeitura. Aqui em Montreal tem subprefeitura. Tá, hoje não tem mais livrinho, né? Porque o pessoal está cortando tipo os papéis, não quer tipo imprimir mais coisas de papel. Mas você entra na internet, você vê a lista. Os cursos tipo não são dados de esportes, tem também culturais também, não são dados na grande maioria por escolas privadas. É o próprio município que organiza, assim, tem grupinho de vôlei, tem grupinho de badminton, tem grupinho, sei lá, de bocha. Você vai lá, se inscreve, paga lá 40, 50, 90 dólares pela sessão e faz lá teu esporte. Tudo administrado pela prefeitura. Então, os parques, eu acho que eu gosto muito. Eu moro aqui perto de um parque que fica na beira de um canal, adoro. E o que é legal também aqui em Montreal são os festivais. Então, no verão, quase que completo, tem um festival atrás do outro, assim, gratuito. Então, tipo, são atividades culturais, mas a grande maioria tipo de música. O pessoal deve conhecer o festival Jazz, então é meio que assim. Então, tem concerto gratuito, tem show gratuito, todos os dias, tem uns pagos também, e tem festival também no inverno. Você vai lá, tem no meio do invernão, quando faz realmente -30, eles chamam lá, tem o Montréal Lumière, tem Fête des Neiges, você vai lá no parque, tem um festival para criança no meio do inverno. E aí tem um monte de atividade para fazer. Legal. Assim, eu nunca morei em outra cidade, também não é difícil de fazer comparação. Mas a coisa que eu acho que é o que eu mais gosto aqui, tipo, é a oferta dos parques e os festivais gratuitos. E se você ficar cansado de Montreal, parece que é meio difícil isso, mas se tiver alguém que ficou cansado, o que tem para fazer em volta? Quais são as opções de passeio? Montreal acho que também está bem localizado. Se a gente pega, por exemplo, cidades como Winnipeg e Calgary, eles realmente estão muito isoladas. Tipo, não tem quase nada assim em volta da cidade para fazer. Montreal, a cidade de Montreal, você pega 2 horas, está em Ottawa, 3 horas está em Quebec, em 1 hora e meia está em Plattsburgh e Burlington, que fica nos Estados Unidos. Plattsburgh no estado de Nova York, Burlington no estado de Vermont.
1h30 tá lá. Para chegar em Toronto, sei lá, coisa de 5, 6 horas de viagem de carro, de trem 5 horas, custa aí, sei lá, 70, 90 dólares a passagem. Então, acho que Montreal é muito bem localizada, dá para explorar bastante. Tem estação de esqui perto, então no inverno quer fazer esqui, não são mega montanhas, né? É o Vale do São Lourenço, do Rio São Lourenço, então tipo, é bem plano, e aí tem uma parte que tem umas pequenas montanhas, não são grandes montanhas, mas tem um monte de mini montes, assim, então estação de esqui tem várias. Você tem inclusive um monte em tua homenagem, né, cara? Tem até homenagem. Tem? É o nome do santo, né? Porque santo, acho que não sei. É verdade, o Bruno é um santo, esqueci desse detalhe. É um São Bruno. Santo Bruno. Santo Bruno, eu não acho que eles estavam me homenageando, não. Acho que eles não estavam falando de mim quando escreveram São Bruno. Trocadilho miserável. Mas é verdade. Já tive a oportunidade de ir no Festival de Jazz Montreal. É muito massa. Eu diria como um todo. Eu moraria no verão em Montreal, se tivesse um ar-condicionado também, porque a cidade tem muita coisa para fazer, cara. Eu acho que, de modo geral, né? Da primavera até o inverno tem coisa para fazer, cara. Eu lembro que uma vez eu ouvi um podcast do Montreal na Real, que o Márcio falou ele estava falando dos festivais. Eu falei, gente, não dá para ser em tudo. É muita coisa. É muita coisa. Mesmo que você queira ir em quase todos, você não consegue, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes, né? O que é muito bacana. É porque, apesar de ser gratuito, o show é gratuito. Uhum. Né? Uhum. Mas você sai do trabalho, aí você vai chegar lá, você vai tomar uma breja, tá lá também, já come um negócio. Se você fizer isso toda noite, o seu budget vai pro saco. Fora que tem outras coisas para fazer também, né? Seu budget e seu fígado também, né, seu cara? budget e a sua belly, ela vira um saco. Assim. Meu fígado um saco bem grande. Meu fígado virou pedra já, então não é uma preocupação mais. É um fígado artificial que eu mandei instalar aqui. Mas é isso, tipo, é legal, tipo, tem todo dia, no mês de julho, tem alguma coisa para fazer. Mas aí também você tem o cara que vai na academia, também você faz isso, você não tem que ir para a academia, ou se você gosta de fazer tua corrida, você não vai fazer, né? Tem que ir para casa, tipo, ver as crianças, vai ver um amigo. Tá bom. Então vamos combinar de sair do trabalho, fazer um happy hour lá no festival de jazz. Puta, é animal. Principalmente no inverno, que você faz os seus happy hours dentro de um bar fechado. E aí você tem a oportunidade de fazer um happy hour com os amigos do trabalho, tipo, lá do lado de fora, enquanto você está ouvindo uma música. Então, seu Bruno, já fechando a última parte do programa aqui, vamos falar sobre imigrante, né? Tem associação de ajuda a imigrante em Montreal? Tem uma associação de brasileiro? Você tem conhecimento? Putz, a associação de ajuda de imigrante tem várias. Várias. Que tem bastante imigrante, como todo lugar no Canadá, tem bastante imigrante, então tem um suporte muito, muito grande, muito bom. Agora, a associação de brasileiros, eu não sei se tem. Não me surpreender, se tiver, não me surpreenderia, mas eu não conheço e nunca ouvi falar. Tem os grupos de Facebook também, né? O que mais tem? Tem bastante. Tem. Inclusive, o grupo que não existe tédio na internet é o Brasileiros em Montreal, cara. Sim. Não, você gosta de uma treta? Porra! Gosta de assistir treta? Você gosta de assistir barraco e baixaria? Oxi! Comunidade do Facebook de brasileiros. É garantido. Eu digo que você só precisa colocar qualquer tópico. Você chega lá dizendo assim, comprei esta cadeira hoje. Aí o cara vai dizer, legal a cadeira. O outro, não gostei dessa cadeira. O outro vai dizer, é um desrespeito a quem não tem cadeira. Cadeira é um absurdo. Cadeira é coisa de coxinha. Esse é o bolsomito. sai daqui, é o nazismo. Cara, é impressionante. A escalada é rápida. Você comprou hoje, seu burro. Sexta-feira tem Black Friday. Otário. Larga do seu carro, não ter esperado e comprado. A escalada é rápida. Ô, Bruno, então, qual é o seu, fazendo um fechamento disso aí tudo que você falou, qual é o principal atrativo que você considera de Montreal? O que você mais gosta daí e o que você menos gosta? Putz, o que eu mais gosto aqui é
o fato de que é uma cidade bilíngue. Olha, que interessante. Eu acho tipo isso muito, muito rico. E foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava fazendo minha pesquisa ainda morando no Brasil. Qualquer lugar do mundo, uma pessoa que fala 2 idiomas é considerada uma pessoa inteligente. É difícil, é duro você aprender um segundo idioma, principalmente quando na idade adulta. E morar numa cidade que uma comunidade inteira, que uma sociedade inteira fala no mínimo 2 idiomas, isso eu acho muito tesão. Porque assim, tem os imigrantes também que falam 3 idiomas. O cara tem que aprender francês, fala inglês e ainda fala o idioma nativo. Então eu acho isso muito rico e eu acho muito legal tipo morar num lugar assim. Quando caiu a ficha, quando eu estava lá no Brasil ainda, que eu ia ter a oportunidade de aprender tipo a língua francesa, que eu acho que é uma língua muito bonita, foi assim, no-brainer. Falei assim, não, fechou, vamos para Montreal. Vai estar lá em imersão, porque o melhor jeito de aprender um idioma é na imersão, né? Então, acho que qualquer lugar que você vai no Canadá, fora do Quebec, você, uma hora, vai acabar aprendendo inglês. Eu falei assim, mano, eu vou ter a oportunidade de aprender, tipo, 2 idiomas, olha que foda. Então, assim, essa é uma das partes que eu mais gosto. O que eu menos gosto aqui, acho que é a neve. Morar na cidade, assim, urbanos, sem carro. Eu não estou nem falando do frio. Assim, o frio realmente incomoda bastante quando passa de -20. Realmente é ruim de andar na rua, tal. Você tem toda hora de bota encapotado, mas assim, neve, assim, andar na cidade, calçada, atravessar a rua e entrar na casa, tal, não sei o que, tira a bota, fria da neve. Isso é tipo a parte que eu menos gosto. Se Montreal, por exemplo, for que nem o Japa falou, se fosse o ano inteiro que nem no verão, nossa, ia ser paraíso. Ia estar muito mais apinhado de gente, eu acho. Quero. Aí ia, nossa, ia estar lotado. Se Montreal não se falasse francês, se Montreal falasse só inglês e tivesse a temperatura, por exemplo, próxima de Vancouver, que tem pouca neve, assim, que não é tão frio, nossa, Montreal ia estar lotado de gente. Não ia ser um lugar tão bom. Isso é verdade. Não ia ser um lugar tão bom. Talvez não. Uma vez eu lembro que o Bruno gravou um dos vídeos que ele gravou, acho que era sobre aquela coisa de vale a pena sair do Brasil e ir para o Canadá, aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? E eu lembro que uma coisa que você falou, Bruno, foi se a sua prioridade é a sua carreira profissional, eu diria para você não vir para o Canadá. Você se lembra disso? Você ainda pensa isso ou mudou? Qual a sua visão hoje sobre? É porque me veio e eu fiquei super curiosa aqui, por isso perguntei. Eu ainda tenho esse conceito, assim, não, assim, você vai ter que começar from scratch, você tem que começar do zero a tua carreira, como vários outros aspectos da sua vida. Realmente é um recomeço de vida, projeto de imigração. Não é impossível você conseguir atingir o mesmo nível profissional, o mesmo status profissional que você tinha no Brasil. É possível, porém é difícil e leva tempo. E às vezes custa dinheiro. Você tem que ir para uma universidade, tem que ter um diploma daqui. Tem muita gente que é importante o status assim profissional. Assim, eu sou diretor, eu sou gerente, eu trabalho estatal, multinacional, super importante. Eu não estou falando que isso está errado. Cada pessoa, né, tem a sua prioridade, tem o que acha que é importante para a vida. Mas o pessoal que eu conheço, que tem esse perfil, que veio para cá, realmente se frustrou muito rápido. Ficou muito frustrado e ficou muito desapontado com o projeto de imigração. Que leva tempo. Eu acho que eu não tenho esse perfil. Eu não sou um cara tipo, muito apegado com carreira. Lógico que depois, até hoje, faz 10 anos aqui, eu ainda não consegui um trabalho de nível profissional. O meu cargo é um cargo que a gente fala aqui de col blanc, de white collar, que são tipo trabalhadores, são cargos que precisam de diploma de college, de ensino médio técnico. Eu ainda não consegui um emprego num cargo que precisa de um diploma universitário. Mas, honestamente, assim, eu sinto essa vontade, mas não é algo, por exemplo, que me faz pensar em voltar para o Brasil. Nunca. Eu nunca vou pensar em voltar no Brasil, porque aqui eu não trabalho no nível profissional. É frustrante? É. Eu estou batalhando ainda? É meio chato. Mas, ao mesmo tempo, não muda muito, tipo, as minhas decisões. Eu ainda vou continuar aqui, mesmo se eu passar o resto da minha vida, o resto da minha carreira trabalhando nesse nível. Agora, eu conheço muita gente que teve que voltar para o Brasil, porque não estava conseguindo trabalhar aqui, tipo, de nível técnico, que precisava entrar, precisava de um cargo de diretor, tá? Isso não estou falando que está errado. Mas se você acha, você assim, não, eu sou realmente esse cara desse perfil,
pensa bastante antes de vir para cá, porque não é só uma, duas pessoas que teve dificuldade, são quase todas, e são realmente a minoria que logo de cara, como eu falei, não é impossível, mas é realmente minoria. Mas você tem uma boa qualidade. O meu objetivo principal era ter uma melhor qualidade de vida. Sim. E logo de cara, quando eu mudei para cá, eu tinha uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha em São Paulo. Verdade. Uhum. Mesmo estando desempregado, mesmo com um salário baixo. Então, eu não tive essa frustração, porque logo de cara eu atingi o meu objetivo, que era ter uma melhor qualidade de vida, ter uma vida melhor, mais tranquila, mais confortável. Para mim, o ideal seria chegar aqui com um emprego garantido, alguém que eu saio do avião, o cara vem aqui, pega na minha mão e me dá, sei lá, me dá um escritório lá para sentar para trabalhar. O mesmo nível que você tinha no Brasil, né? O mesmo tipo de emprego, né? Não é assim, mas ao mesmo tempo, para mim, vale a pena. Quando eu ponho as duas coisas na balança, carreira e qualidade de vida, sim. Para mim está valendo bastante a pena. Compensa. Pode crer. Eu concordo também, para mim também. Compensa. E Bruno, para fechar, qual o seu conselho para quem está vindo do Brasil hoje procurando uma cidade para morar? O meu conselho é não deixa o medo de ficar sem emprego influenciar muito na escolha da cidade. Eu sei que dá medo de largar emprego do Brasil, chegar aqui sem emprego. Tem muita gente que não entende, assim, é difícil você ter suporte emocional no Brasil. Eu lembro quando eu anunciei para a galera assim que eu estava indo para o Canadá, os caras, meu, você tá louco? Vou largar aqui tua carreira, tudo, você vai sair. Não, fala para mim que você tem emprego. Você tem emprego garantido, não tem? Tem emprego lá, não tem? Fala. Assim, não, bicho, não tem emprego. Pô, mano, como é que você vai conseguir emprego? Eu falei, ué, vou mandar currículo e vou bater na porta das empresas. Então eu sei que dá muito medo, porque no Brasil é outra realidade. Às vezes você vai deixar de morar numa cidade legal que tem bem a ver com você por causa desse medo de ficar sem emprego, que é compreensível, porém eu acho que não deve ser a prioridade na tua escolha. Põe lá na lista de coisas, né? Preciso encontrar uma cidade que eu vou conseguir um emprego bom, um emprego na minha área, não sei o quê. Sim, mas não é número 1. E número 2. Talvez põe lá top 3, top 4. Põe lá o que você gosta. Você gosta de praia? Vai para Vancouver. Você gosta de cidade grande, assim que nem eu, que vem de São Paulo, que gosta, sou um cara de urbano. Não, vai para Toronto. Gosto da língua francesa, acho legal, aprender o francês, vai para dentro do Quebec. Então, e se for um cara que gosta de calor, hein, Bruno? Não venha, né? Vai para o México. Pode crer. Fica no Brasil, né? Ou isso. Então, Andréa, chegamos no final desse programa. Oi, chegamos. O que você está tirando? O que você está tirando da bolsa? Eu tenho que pegar a minha piada. Tô pegando cola. Claro, você acha que eu sei de cor? Pegando uma é uma piada longa. Oh, meu Deus do céu. Not much. Me conte sua piadinha. Eu gosto de piada canadense, né? Lá vem. What's the difference between NASA, Silicon Valley and Canada? Space. Bruno, você também pode responder. NASA, Silicon Valley... NASA, Silicon Valley and Canada. E o Canadá? Não. Silicon Valley. Nerds. Canadá é o frio. NASA, é espaço. Canadá é o frio. Silicon Valley, tecnologia. Não sei. Não sei. O Bruno quase acertou hein? Pode responder aqui? Você desistiu? Eu desisti. Então, NASA has spaceships. Silicon Valley has computer chip. And Canada has ketchup chips. Puta que pariu, não acredito nisso. Eu vi essa piada, o ketchup chips. Eu vi o Kazu comprou esses dias aqueles pacotinhos de chips, né? Batata chips de ketchup, né? Eu nunca tinha comido aquilo, bicho, aquilo é gosto de ketchup puro. Aí eu vi a piadinha, falei, tudo a ver. Realmente, Canadá has ketchup chips. Porque isso é uma invenção canadense, você vê, batatinha chips. Eu não sabia, não.
Mudou sua vida. Olha só. Pode deixar é cultura. Olha só que lindo. Puta vida. Inútil, mas é. O meu preconceito, né? Eu achava que tudo que é porcaria, de comida porcaria, é dos Estados Unidos. Ketchup chips, Estados Unidos, certeza que vem de lá. Se eu disser que o país que mais consome craft dinner no mundo é onde a gente vive, você vai acreditar? O Cazu colabora para essa, porque ele gosta bastante. Você está falando que tipo aquele mac and cheese que vende. Mac and cheese. Olha, ganhamos dos gringos. Bruno, muito obrigado pela tua participação, cara. Brigadão mesmo. Tuas opiniões, teu ponto de vista foi fantástico. Obrigada, Bruno. E é bom te ver de volta, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo tua cara com frequência assim. Tá bom. Então, vou fazer um podcast também e vou chamar vocês para o meu podcast. Eba, vamos lá. Olha só, riqueza. Vamos expandir a podosfera. Olha que riqueza. Isso me lembra alguém. Vai se chamar Pode Crer. Pode crer. Vai ter Pode Deixar e Pode Crer. Pode crer. Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado também pela paciência e pelo amor que vocês detêm contra a gente. Se vocês quiserem estar em contato com a gente, vocês já sabem, né? Estamos nas redes sociais da vida. E não esqueçam de, se você estiver assistindo pelo YouTube, marque você se inscrever no canal, marcar o seu sininho, etc, etc. Se você não quiser também, dane-se. A opinião é sua, a vontade é sua, mas a gente ia gostar muito. E se você estiver assistindo pelo iTunes, coisas parecidas, marque lá, dê um review positivo pra gente, coloque 5 estrelinhas, porque é sempre bom para ajudar a performance desse podcast. E tem o Telegram. Não se esqueça também do nosso grupo no Telegram. Entra lá, telegram.canadagora.com. Você vai lá e venha fazer parte da melhor comunidade do Telegram falando sobre Canadá de brasileiros aqui com a gente. Por quase nada específico. Bruno, muito obrigado de novo, velho. E eu, assim que eu estiver em Montreal, vou te encher o saco por aí. Eu vou também. Agora eu tô pertinho. Agora você tá mais perto, não precisa atravessar o país, agora é mais fácil. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um Pode Deixar. Pode deixar. Um abraço. Tchau. Tchau.